Quero te falar agora sobre o Corinthians fora do rol dos clubes bilionários. Não entendeu nada, te explico. Na temporada passada, o Corinthians registrou receita de 1 bilhão 115 milhões de reais. Somente o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians conseguiram ultrapassar a marca do bilhão. Na temporada passada havia sido a primeira vez que o Timão havia alcançado receita acima de 1 bilhão. Já em 2025, coisa foi bem diferente. Muito impactada pelos primeiros meses de Augusto Melo, o Corinthians registrou uma perda de 23% nas receitas e um aumento de 5% nas despesas. A consequência, o Timão estima que fechará 2025 com uma arrecadação de 859 milhões de reais, bem abaixo da temporada passada e inferior, inclusive, à de 2023, quando o Corinthians havia alcançado 937 milhões de reais de arrecadação. Uma das explicações para essa queda grande, comparada aos últimos 2 anos, diz respeito à venda de atletas. Corinthians em 2025 conseguiu apenas 106 milhões de reais com transferências de jogadores. Número bem inferior ao dos últimos anos, foram 251 milhões em 2023 e 338 milhões em 2024. Até por isso, deveremos esperar por ofertas e vendas relativamente num grande número do Corinthians em 2026. Então, informação importante para o torcedor do Corinthians, vou repetir. Estamos conduzindo o assunto com uma boa perspectiva de permanência. Restam alguns pontos para alinharmos, tá? Então, tudo se encaminha para que o Maicon permaneça no Corinthians por empréstimo para a próxima temporada. Mais uma informação exclusiva do programa do Nicola. Estaremos todos os dias aqui. Nicola, como é que está a situação da patrocinadora do Timão? Tem novidades? Tem sim, bora atualizar esse tema. Corinthians tem contrato longo até 2027 com a Esportes da Sorte, 103 milhões de reais por ano. Por conta do acordo entre Flamengo e Betano, que elevou o patamar dos patrocínios master no Brasil, o Flamengo fechou por 268 milhões de reais por ano, o Corinthians passou a buscar no mercado alguém que pagasse 200 milhões de reais. Não encontrou, mas tem uma oferta em mãos da Esportes da Sorte de 150 milhões de reais por ano fixos, mais 50 milhões de reais em bônus. Apareceu uma outra empresa chamada Responsa Game, que quer fazer uma bet para o Corinthians. Talvez a Bet Timão, alguma coisa nesse sentido. A Timão Bet, enfim, o nome não está definido. Mas essa empresa se dispôs a pagar 180 milhões de reais por ano, tá? E 180 milhões de reais por ano e o Transfer Ban do Corinthians. O que significa o Transfer Ban do Corinthians? Eles assumiriam a responsabilidade da quitação de 85 milhões de reais que o Corinthians deve. Essa dívida, vocês sabem, se deve 41 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do Félix Torres e mais 44 milhões de reais da dívida com Matias Rojas, tá? Então o Corinthians está muito em dúvida. Pega 150 milhões de reais de uma parceira confiável, que tem pago absolutamente em dia, que tem sido ponta firme, ou pega 180 milhões de reais, são 30 milhões de reais a mais por ano, além dessa ajuda com o Transfer Ban, de uma empresa com pouco lastro. O Corinthians não tem convicção de que se trata de uma empresa capaz de sustentar esse contrato por 3 anos. Então esse é o grande ponto, e o Stabile, ele é muito preocupado com essa condição de assinar contratos perenes, de assinar contratos que depois não vão causar problemas ao clube, tá? Até porque o Corinthians tem um histórico bem complicado com patrocínios, primeiro da Taunsa, que prometeu 18 milhões, não pagou absolutamente nada, e depois da Vaidbet, embora a culpa na Vaidbet tenha sido do próprio Corinthians. Gabriel de Joinville, o Corinthians usa a cláusula de guerra para que o Michael possa permanecer no Corinthians? É uma possibilidade, sim. Vou até mandar mensagem para o empresário do Michael, o Marcelo Vojnovic. Marcelão, boa noite. Tudo bem por aí? Algum avanço sobre o reempréstimo do Maicon? Só para vocês entenderem, tinha perguntado para o Marcelo na última vez que conversamos. Marcelo, como é que está essa questão? Houve a recusa, porque muita gente publicou que houve recusa. Não houve recusa, Nicola. Eles estão analisando a melhor forma de fazer esse novo empréstimo. O Shakhtar pode querer o Maicon de volta. Tem algumas situações que ainda estão para acontecer. Aí eu falei assim, e eles estão cobrando a dívida para fechar um novo negócio? Não, essa dívida já está na FIFA. Inclusive a FIFA já condenou o Corinthians, agora falta a Corte Arbitral do Esporte para que o Corinthians sofra mais um transfer ban.
Aí eu falei assim, mas pode rolar mesmo com essa pendência aberta? Pode acontecer sim, até porque a guerra não acabou. O Shakhtar está com um elenco formado e o Maicon está bem no Corinthians, em São Paulo, com esposa e filhos, tá? Então, não se descarta a possibilidade de o Maicon permanecer no Timão com um novo reempréstimo, se aproveitando daquela cláusula de guerra, tá bom? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!